Perdi minha família porque deixei de ser testemunho de Jeová. Meu pai e minha mãe são católicos, mas raramente iam à igreja. Em 1979, entrei em contato com as Testemunhas de Jeová. Estudei com elas e fui batizado em 1980 no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Meus pais nunca deixaram de falar comigo porque deixei de ser católico para ser uma testemunha de Jeová. Em 1984, casei e do meu casamento nasceram 4 filhos. Mas em 1993, após ter pesquisado e descoberto que alguns ensinos das Testemunhas de Jeová são errados, resolvi sair. Um dos ensinos era que a geração de 1914 não passaria sem ver acontecer o fim do mundo na Guerra do Armagedon. Qual foi o resultado da minha saída da organização das Testemunhas de Jeová? O resultado foi que em menos de 3 meses de minha saída, o meu casamento chegou ao fim. A esposa foi embora para São Paulo e levou nossos 4 filhos, que na época tinham entre 2 e 7 anos. Como está o meu relacionamento com meus filhos? Na verdade, não existe comunicação entre eu e eles. Por que não existe comunicação? Não existe comunicação porque o corpo governante, que são os líderes das Testemunhas de Jeová, ensinam que ninguém pode falar e nem mesmo dizer um simples oi para quem sai da organização. Não importa quem seja. Pais e mães não podem falar com filhos que deixam a organização e nem filhos podem falar com os pais e mães que deixam a organização. Então, quem sai da organização das Testemunhas de Jeová fica proibido de conversar com os que ficam. A grande maioria das denominações não proíbem falar com os que deixam de ser membros, mas as Testemunhas de Jeová proíbem qualquer contato com os que saem. Só é permitido contato para casos especiais. É por isso que existem muitas famílias que fizeram parte das Testemunhas de Jeová que estão hoje destruídas. É isso que tem acontecido. Muitas famílias estão totalmente destruídas porque resolveram deixar de fazer parte da organização das Testemunhas de Jeová. Na realidade, as Testemunhas de Jeová têm destruído muitas famílias por causa dos seus falsos ensinamentos. Essa é a realidade. Não existe comunicação porque o corpo governante, que são os líderes das Testemunhas de Jeová, ensinam que ninguém pode falar e nem mesmo dizer um simples oi para quem sai da organização. Não importa quem seja. Pais e mães não podem falar com filhos que deixam a organização e nem filhos podem falar com os pais e mães que deixam a organização. Então, quem sai da organização das Testemunhas de Jeová fica proibido de conversar com os que ficam. A grande maioria das denominações não proíbem falar com os que deixam de ser membros, mas as Testemunhas de Jeová proíbem qualquer contato com os que saem. Só é permitido contato para casos especiais. É por isso que existem muitas famílias que fizeram parte das Testemunhas de Jeová que estão hoje destruídas. É isso que tem acontecido. Muitas famílias estão totalmente destruídas porque resolveram deixar de fazer parte da organização das Testemunhas de Jeová. Na realidade, as Testemunhas de Jeová têm destruído muitas famílias por causa dos seus falsos ensinamentos. Essa é a realidade.